Vamos continuar aqui, minha gente. Questão 9 da lista 2. Ele fala o seguinte: um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Vocês percebem que ele não precisa evidenciar o que é a distância e o que é a velocidade, porque ele deu muito explicitamente as unidades de medida. Então a gente sabe que isso aqui é distância e isso aqui é velocidade. Eu fiz aqui, coloquei logo antes para facilitar, fazendo o desenho do que está acontecendo. Então ele percorreu os primeiros 40 km a 30 km por hora, botei aqui ó, do ponto A até o ponto B, e depois ele continuou no mesmo sentido, percorrendo outros 40 km a 60 km por hora. Letra A, ele pede a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km. Colocando aqui, ó, supondo que o movimento do carro seja no sentido do eixo positivo de x. Quando um automóvel percorre distâncias iguais, existem atalhos para calcular a velocidade média. Como a gente não pode estar trabalhando com atalhos aqui, já que vocês realmente precisam saber fazer o passo a passo certinho, eu vou mostrar para vocês como que se faz. Aí depois vocês dão uma pesquisada em como calcular a velocidade média quando as distâncias são iguais, quando os intervalos de tempo são iguais. É bem interessante para a gente fazer quando está querendo resolver rápido ou quando quer conferir alguma coisa. Vamos lá, para a letra A. Qual a velocidade média do carro nesse percurso? Ele quer a velocidade média total, já que ele pede durante todo esse percurso de 80 km. Então, a minha velocidade média total vai ser o meu ΔX1. Eu poderia colocar distância 1 e distância 2, só que a gente está trabalhando no eixo X. Então, é mais interessante que a gente escreva em função do X. Não é errado botar tipo aqui D1 mais D2. Só que é mais interessante dessa forma porque facilita depois quando a gente for trabalhar com outros assuntos, já tem uma visão melhor do que está acontecendo. ΔT1 mais ΔT2. Pronto, eu só preciso disso. A única coisa que eu não tenho aqui é o que? O meu ΔT1 e o meu ΔT2. Então vamos calcular. Qual é o ΔT1? É o meu ΔX1 sobre a minha velocidade média 1. Eu tenho o meu ΔX e tenho a velocidade média, né? O meu ΔX1 é 40 e a minha velocidade média 1 é 30. Vou ter aqui 40 dividido por 30, dá aproximadamente 1,33 segundos. Segundos não, hora, né? A gente tá trabalhando com hora, aqui é quilômetro por hora, que vai ser 1,33 horas. Ou, para ser mais exato, para não deixar essa dízima aqui, ó, isso aqui é uma dízima. Vamos só eliminar esses zeros e colocar 4 terços de hora. Não tá errado colocar 1,33, só que para não trabalhar com aproximação, a gente deixa assim, 4 terços de hora. E vamos calcular o ΔT2. O meu ΔT2, mesma coisa, né? É o meu ΔX2 sobre a velocidade média 2. Isso aqui é igual a quê? 40 km dividido por 60 km por hora. Vamos fazer a mesma coisa, né? Vou botar aqui 2 terços. 4 dividido por 6, eu divido aqui em cima por 2, aqui por 2, né? Fica 2 terços de hora. Aí já tenho meu tempo 1 e meu tempo 2. Vamos só substituir aqui. Eu vou ter velocidade média é igual. Qual é a minha distância 1? 40. Mais a minha distância 2, que é 40 também. Dividido por 4
terços mais 2 terços. Aí vê, como a gente tem uma soma de fração cujo denominador é igual, basta repetir, né? 4 mais 2, 6, e repete o denominador. 6 dividido por 3 dá 2. Aqui eu vou ter 40 mais 40, 80, dividido por 2. Eu apaguei aqui para ficar melhor. 80 dividido por 2 dá 40 quilômetros por hora. Pronto. Ele não pediu para transformar nada, não pediu quilômetro por segundo, nem metro por segundo. Então, da forma que a gente encontrou os dados, a gente pode utilizar 40 km por hora. Essa aqui é a resposta da letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B, ele está pedindo a velocidade escalar média. Aí vocês lembram que velocidade escalar a gente calcula utilizando não distância, mas deslocamento. Nesse caso, o carro está percorrendo no sentido positivo do eixo X o tempo inteiro. Então, a minha velocidade média e a minha velocidade escalar média vão ser iguais. Então, esse valor aqui é o mesmo que a minha velocidade escalar média. Por quê? Porque ele continua percorrendo, ele não voltou nem parou, tá entendendo? Como não teve uma diferença em seu deslocamento, tanto a velocidade média quanto a velocidade escalar média vão ser iguais. Então também é 40 km por hora. Agora vamos fazer o gráfico de x em função de t. Pronto, separei aqui já, né? Coloquei aqui um gráficozinho do x em km por hora para o tempo em hora, para fazer a letra C, né? Que ele pede para a gente desenhar o gráfico de x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Vamos colocar aqui o primeiro x, que é 40 km. O segundo x é 40 mais 40, que é 80, né? Aqui vai ficar 80. Aí a gente vai ter um tempo 1, que é o quê? 4 terços, né, de hora. E um tempo 2, que é 2 terços de hora. Aí como é que vai ficar nosso gráfico? A gente vem aqui, ó. Achamos um ponto. E aqui nosso segundo ponto. Então a nossa velocidade vai ficar como? Ela vem daqui até aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto, dei uma organizada aqui que desenhando assim na hora fica meio ruim. Aí eu dei um pausa para fazer com as linhazinhas. Aí veja só, ele pede que a gente mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. A gente sabe que no gráfico de x em função de t, esse tracejado aqui nos dá a velocidade. Perceba que nesse primeiro trecho, a velocidade média estava um pouco menor. Ó. Quanto maior a inclinação da reta, maior a velocidade. Que é como está aqui, ó. Aqui foi 60 km por hora, aqui 30 km por hora. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Ou seja, a inclinação dessa reta nos dá a velocidade média. Ó, se eu pegar aqui do primeiro ponto até o último ponto, essa inclinação aqui nos dá a velocidade. E o que é essa inclinação? Essa inclinação é a tangente. Deixa eu pegar aqui.
é a tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente desse θ nos dá a velocidade média, que é o meu ΔX1 menos o meu ΔX2 e o meu T2 menos o meu T1. Essa tangente nos dá a velocidade média, ou seja, a inclinação dessa reta aqui que mudou de cor do nada.